Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma live sobre a tecnologia REAC. Muita gente sabe que eu já trabalho com a tecnologia REAC, praticamente já há 2 anos aqui em Porto Alegre. E como é um assunto frequente das pessoas perguntando novamente sobre a tecnologia REAC, eu resolvi fazer essa live. Prometo que vai ser uma live que não vai ser uma live muito longa, principalmente com o objetivo de explicar para vocês o que é a tecnologia REAC, como é que ela pode beneficiar a sua saúde. Né? Ó, o pessoal já dizendo aqui, amo REAC. Né? Então, quem já fez a tecnologia REAC, quiser também escrever alguma coisa aqui, fique à vontade. Né? Ó, o Alquimir já fez 2 protocolos. Né? A gente vai falar o que são os protocolos, como é que funciona o REAC, né? Vamos falar um pouquinho de tudo sobre o REAC. Mas, vamos lá. O que é tecnologia REAC? O que isso significa, tá? É uma tecnologia de neuromodulação e biomodulação, tá? Então, basicamente, o que o REAC vai procurar fazer? Ele vai otimizar nossas respostas do nosso sistema nervoso central, tá? Principalmente aí mudanças, né, provocadas, né, pelo estresse e pela interação contínua, né, que temos com o ambiente, né? Então, o que o REAC faz? Ele vai despertar o sistema de autorregulação do nosso corpo, do nosso cérebro, e com isso restaura, né, modula, né, a atividade bioelétrica das nossas células. Né? Então, basicamente, a gente está falando aí de otimizar e modular a resposta do nosso sistema nervoso central. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os protocolos que são autorizados, que a gente tem aqui no Brasil. Né? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Bom, então, como é que a gente vai fazer essa neuromodulação? Através de um equipamento, né? E o equipamento utilizado é um equipamento que tem mais de 30 anos de desenvolvimento. O equipamento é italiano, o criador da tecnologia é o Salvatore Rinaldi, da Itália, né? E que inclusive o Salvatore Rinaldi vem frequentemente ao Brasil, dá cursos para os médicos sobre como aplicar a tecnologia, o que é a tecnologia, inclusive sobre as pesquisas que ainda estão sendo desenvolvidas para novos protocolos, né? Tem protocolos hoje de neuro e biomodulação, mas o futuro vem muitas outras coisas interessantes aí, tá? Mas vamos começar falando um pouquinho sobre os tratamentos que estão disponíveis aqui no Brasil, tá? Então a gente tem basicamente tratamentos para o quê? Tá? Por exemplo, nós temos tratamentos de REAC, né, da tecnologia REAC para distúrbio do humor. Então a gente vai ver melhora de depressão, de ansiedade e de estresse, tá? Essa tríade aqui é uma tríade muito importante. Vejo muita gente com isso hoje em dia e vejo muitas melhoras utilizando a tecnologia REAC para estresse, para ansiedade, para depressão. Claro, nada é milagroso. Às vezes você vai ter que fazer mais de um ciclo e, aliás, a tecnologia REAC é uma tecnologia desenvolvida para que você faça ciclos, né, regulares, a cada uma vez por ano, a cada 6 meses, dependendo do que você tem, né, e do que você está precisando, né, mas ela pode ser utilizada, inclusive, com uma terapia de manutenção da sua saúde, né. Então, além disso, a gente também tem alguns distúrbios afetivos, emotivos e comportamentais, como, por exemplo, autismo, né? Não sei se tem aqui alguma mãe de algum autista, mas tem muitos autistas que fazem os protocolos de REAC com ganhos interessantes. Inclusive, tem pesquisas científicas com a tecnologia REAC no Brasil com autista, tá? É bem interessante, tá? Você pode buscar todos os artigos da tecnologia REAC, eles estão de acesso liberado, então você pode buscar lá no Google Acadêmico ou no PubMed, você vai achar todos os artigos da tecnologia REAC, eles são abertos, tá? Bom, mas não é só isso, a gente também tem distúrbios do movimento, problemas de marcha, de equilíbrio. Você pode utilizar a tecnologia REAC pós-AVC, né? Aliás, tem muita gente, tem alguns neurologistas já trabalhando isso. Há melhoras na parte, né, do funcionamento motor, né, que são os problemas, às vezes, pós-AVC, né, alguma paralisia, algum problema, o REAC pode dar uma ajuda nessas questões também. Também nós estamos aqui falando sobre dores, né, e dores crônicas, onde também a gente vê uma grande ajuda da tecnologia REAC, né, e aqui nós vamos falar, por exemplo, dores cervicais. E dores cervicais a gente tem um componente de tensão muscular, de estresse muito forte, né? Quem nunca chegou no final do seu dia com contraturas musculares, especialmente na cervical, depois de um dia muito tenso, de muito estresse?
né, de muitos problemas no seu dia a dia, e o REAC vai ajudar a que essa reação seja menos disfuncional, vamos pensar assim. Então, dores crônicas, fibromialgia, né, a gente vê tudo isso, a gente vê bastante resposta da tecnologia REAC, né, mas claro, como eu sempre falo, né, ninguém tem uma mesma resposta. Cada pessoa tem uma resposta diferente, até porque os problemas que levaram aquela pessoa até aqueles sintomas, né, são individuais, e também muitas vezes foi uma carga grande de dores, né, e de problemas, né, que levaram aquela pessoa a chegar naquele estado. As minhas dores crônicas melhoraram 100%. Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo, né? Dores, a gente sempre tem um componente de dor, sempre pode ter um componente do sistema nervoso central modulando essa dor, né? Então tem gente que tem uma reação disfuncional, inclusive a dor, né? A fibromialgia, a gente pode ter isso, né? A pessoa tem os estímulos, claro, mas ela tem uma resposta exagerada de dor, né? Também a gente vai ver distúrbios de somatização, onde a gente vai ter disfunções do sistema hormonal, do sistema imunitário, do sistema vegetativo. Lembrando a vocês que todo o processo de estresse, e alguém tem certeza que já passou por isso, processo muito grande de estresse, depois baixou a imunidade e ficou doente. Né? Então, o REAC ajuda a modular essa resposta de estresse, fazendo com que essa resposta de estresse não te atinja da mesma forma. Isso é uma coisa que eu vejo bem comum nas pessoas que fazem REAC, dizerem que o estresse hoje não me atinge da mesma forma que me atingia no passado. Ou aqueles processos que me deixavam estressados, hoje não me afetam da mesma forma. Né? A minha prima voltou a chegar no segundo dia, foi muito maravilhoso. São casos, né, que não são muito comuns, né? Isso não é muito comum. Eu, particularmente, nunca vi um caso desse, mas a gente vê melhoras gerais muito interessantes com o uso da tecnologia REAC, né? Os principais pontos é onde eu falei, né? Depressão, ansiedade, estresse, autismo, TDAH, toque, anorexia, bulimia pode ser utilizado também, né? Desequilíbrios, problemas de equilíbrio de marcha, de equilíbrio, dores cervicais, lombares, articular, né? Enxaqueca, pode haver melhoras interessantes, né? E todas as questões relacionadas às disfunções dos sistemas hormonais, imunitário e vegetativo, né? Lembrando que a gente tem um sistema autonômico que a gente chama simpático e parasimpático, que hoje na nossa vida moderna, do jeito que a gente vive e do jeito que a gente, né, que a gente está trabalhando, a gente está muito mais ativando o nosso sistema simpático, que é aquele sistema que faz a gente, né, lutar, né, que faz aqui a gente sobreviver no nosso dia a dia. Mas a gente precisa muito do nosso sistema parasimpático, que é o sistema de descanso, de reparo, nosso sistema de reprodução. E para esse sistema funcionar, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar em paz, né? E o que a gente não tem muito hoje em dia mais, né? As pessoas estão sempre ligadas no 220, como a gente chama. A gente não consegue mais parar para ficar, né, para ficar repousando, reparando, descansando, né? A gente quer trabalhar, quer fazer coisas 24 horas por dia. Isso desequilibra os nossos sistemas autonômicos básicos da nossa vida, e aí com isso a gente acaba, né, tendo vários prejuízos na nossa saúde. O REAC tenta ajudar a reestabelecer o equilíbrio, né? Elizabeth, para a coluna vertebral, pode ajudar, né, em dores, né? Toda vez que a gente tem dores de coluna, seja cervical, lombar, torácica, sempre tem um componente de estresse, tá? Ou de contratura, né? E nisso o REAC sempre vai dar uma ajuda. Claro que o nível de ajuda que vai ter para cada pessoa vai ser individual, né? É difícil duas pessoas terem o mesmo resultado, mas em geral todo mundo tem um bom resultado. Tá? Isso vai ajudar, claro que não vai ser, normalmente não é a única alternativa, a única terapia ou tratamento que a pessoa vai fazer, mas ele pode ser um tratamento complementar a todos os outros tratamentos que o paciente está fazendo. Inclusive, uma das grandes vantagens da tecnologia REAC é não ter, assim, uma contraindicação formal pela tecnologia e pela forma que a tecnologia age, né? Então, inclusive, por exemplo, pacientes que estejam em depressão profunda, pacientes que tomam muitos medicamentos, não há contraindicação de utilizar a tecnologia REAC, inclusive porque a tecnologia REAC, como age de uma forma biofísica, não vai interferir na bioquímica dos remédios, provavelmente, que esse paciente esteja tomando para aquela patologia, né? Inclusive, né, o Dr. Marcelo Corja, que
trabalha há muitos anos aí com a tecnologia REAC. Nós, inclusive, já fizemos fizemos uma live que está gravada, está no meu YouTube, está lá no meu Instagram, né? Eu, Dr. Marcelo Corja, falando aí sobre REAC e dores, né, na parte muscular, né? Bem interessante. Se você não assistiu, vai lá e assiste, né? Então a tecnologia REAC, ela tem essa característica de poder ajudar de diversas formas e ela ser mais uma ferramenta para ser trabalhada no paciente, né? O Alquimires, o REAC pode ser utilizado com qualquer terapia, porque não vai influenciar, né? Agora, você poderia questionar por que está usando ozônio. Isso não seria da minha competência, né? Mas ele não vai interferir no ozônio ou qualquer outra terapia, né? Ele vai atuar de uma forma diferente. Isso que torna também a tecnologia REAC tão única, né? A sua forma de utilização, a sua forma de aplicação, né? E os seus protocolos, que são protocolos bem interessantes, são muito simples de serem aplicados, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Muitas vezes são rápidos de serem aplicados e com isso muita gente, inclusive quem aqui já fez a tecnologia REAC, às vezes fica impressionado como é rápido para fazer a tecnologia, mas ao mesmo tempo como é complexo e como é interessante o seu mecanismo de ação, tá? Rapidamente falando um pouco sobre os protocolos utilizados, a gente tem basicamente protocolos, o protocolo inicial, que a gente chama de NPO, né? Otimização neuropostural, que é feito uma vez na vida, né? É um protocolo que é rápido para ser feito, é realizado na orelha com o ACP, né? Que muitas pessoas chamam da caneta, né? O probe, e ele é feito uma vez na vida. E depois a gente vai passar para os protocolos de neuromodulação, tendo dois principais aqui, NPO, que é a otimização neuropsicofísica, e NPPO-CB, otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, que o Altimires aqui estava falando, que é uma sonda, uma manta, né, como as pessoas chamam, que é colocada na região cervical e dorsal e que é realizada por mais ou menos 4 minutos, né? Os ciclos são de 18 sessões em geral, né? Tanto o probe na orelha, onde são 7 pontos, quanto desse ACP, né, que é colocado nas costas e na cervical, uma diferença grande deles é o tempo, né? Enquanto o da caneta dura alguns segundos, o ACP nas costas é mais ou menos 4 minutos. E esses são os dois principais protocolos de neuromodulação, dos quais a gente atinge grande parte dos resultados que eu coloquei aqui em cima, né? Assim, eu vejo bastante resultado em depressão, em ansiedade, estresse, no autismo, TDAH, né? Mais foco, mais memória, né? E algo que até não falei também, melhora de sono, né? Eu vejo bem interessante essa melhora de sono, e muitas pessoas têm muito problema para dormir porque estão lá estressadas, estão muito aceleradas, né? E não conseguem fazer aquela preparação adequada para o sono, né? O REACT ajuda também a você conseguir chegar neste momento um pouco mais tranquilo, mais sóbrio, e aí eu vejo pessoas melhorando o tempo que demora para dormir, reduz os despertares noturnos, né? Melhorando também a eficiência do sono e acordando no outro dia mais revigorado, mais energizado, que no fim é o que a gente quer, né? Todos queremos ter mais energia, mais saúde, mais disposição. Isso vai passar pelo seu sono, né? Não tem como a gente não falar disso, né? Não se falar de saúde se não falar no seu sono, né? É inegável que a gente vai precisar de um bom sono, principalmente se você quer também ter um cérebro bem ativo, você vai ter que falar do seu sono, né? Não tem como a gente não ter um cérebro que funciona bem se você não dorme bem. Tem gente que, além de melhorar o sono, assim como o Alquimires está falando, também melhoraram de dor de estômago, né? Por quê? Porque também muitas vezes a gente vê essa questão também relacionada ao estômago, à gastrite, com uma ativação excessiva do simpático, essa questão mais estresse levando a dores, a problemas digestivos. E quando você modula o teu sistema nervoso central, você modula o sistema simpático e parasimpático e equilibra o sistema, seu corpo passa a funcionar de uma forma mais equilibrada, de uma forma geral, né? E aí a gente começa a ver melhoras em diversos locais e diversas áreas da saúde da pessoa, né? Ó, o Robson falou, minha filha melhorou em vários aspectos. É interessante, né? Como a gente vê
principalmente na parte comportamental, a gente também vê muitas melhoras, a pessoa ou a criança dando uma resposta mais fisiológica, muitas vezes as crianças que têm algum problema no desenvolvimento também, vai haver uma melhora das suas respostas, né? Uma melhora da sua comunicação com as pessoas, uma melhora da comunicação com os pares, com a família, né? Também pode ter melhoras, né, com o sono dessas crianças também, como eu tinha falado, né? É uma coisa que parece para muita gente ser um pouco abstrato, um pouco difícil de entender, porque não trabalha de uma forma bioquímica. A gente está falando de biofísica, a gente está falando de uma outra forma de tratar as doenças e de outra forma da gente tratar da saúde, né? E a gente vai entender que cada vez mais para o futuro a gente vai ter uma complementação das estratégias de saúde para atingir a saúde, né? Ou para tratar as doenças. E a gente não pode mais fugir das estratégias biofísicas em conjunto com as estratégias que a gente já tem hoje, né? A gente vai precisar cada vez mais trabalhar de uma forma mais integrada. E o REAC vem para ficar, tá? Eu tenho certeza que quem já fez a tecnologia REAC, dificilmente alguém se arrepende de ter feito a tecnologia REAC. Ela tem um custo e ela tem um tempo para ser feito, né? Normalmente são 18 sessões, você só pode fazer 4 sessões por dia com intervalo de 1 hora, então tem uma logística aí para ser feita, mas é muito tranquilo de ser feita e traz benefícios aí muito interessantes em diversas áreas da nossa saúde. E o que eu sempre falo é que para tratar muitas vezes a alimentação, o exercício, o sono, a gente tem mais ferramentas. Agora, para a gente conseguir modular o estresse que cada um sente, é muito mais difícil isso de uma forma mais efetiva, né? E aí que quando eu tive acesso à tecnologia REAC, quando eu consegui conhecer e quando eu consegui ter os resultados, inclusive em mim, na minha família, que eu também faço, né? A gente começa a ver o quanto essa tecnologia é poderosa e quanto ela pode trazer de benefícios para você, para sua família e para a saúde, né? Claro que, como tudo, não é uma tecnologia milagrosa, ela tem, né, as suas indicações, ela precisa de uma indicação médica, ela precisa ter um alinhamento de expectativas entre o paciente, né, e o médico para entender o que ela é capaz de entregar, o que é capaz de ela conseguir fazer por você, mas eu tenho certeza que quando bem indicado e bem alinhado, a tecnologia REAC só vai trazer muita, mas muita saúde para todo mundo, né? Eu convido você, né, de todo o Brasil, porque a gente tem médicos trabalhando com tecnologia REAC em praticamente todos os estados do Brasil. Então, se você ainda não conhece a tecnologia REAC, eu recomendo demais você fazer. Eu trabalho aqui com a tecnologia REAC aqui em Porto Alegre, tenho mais colegas médicos que trabalham aqui em Porto Alegre também, tem a doutora Silvia que trabalha em Carazinho, tem médicos por todo o Brasil, o doutor Marcelo que estava aqui, trabalha em Balneário Camboriú, Itajaí, com a tecnologia REAC, e assim tem diversos médicos no Brasil todo, né, utilizando a tecnologia REAC. E se você quiser saber um pouco mais, você pode ir inclusive no www.reac.com.br, que é o site oficial do REAC Brasil, e isso eles também têm um Instagram, e lá vocês podem, né, buscar lá onde tem um médico mais perto, pode entrar em contato e eles vão te indicar para vocês, né, onde terão médicos que trabalham com a tecnologia REAC, né? Autista, adulto, salvou vidas e relacionamentos. Realmente pode melhorar muito essa parte comportamental. Tá? Eu convido a todos vocês a saber um pouco mais. Eu já fiz algumas lives com médicos que trabalham com o REAC, né, no Brasil todo, né? Então tá todas essas lives salvas aqui no meu Instagram e também lá no meu YouTube, né? Dr. Marcelo aqui colocou algo interessante, que lá nesse site que eu mandei do REAC Brasil, né, www.reac.com.br, além de ter tudo sobre a tecnologia, também tem lá os links para os diversos trabalhos científicos sobre a tecnologia REAC, né? Convido muito a todos a saberem um pouco mais sobre a tecnologia REAC. Tá bom, pessoal? Este era o recado
desta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. E se de repente vocês conhecem alguém que de repente esta live pode ser interessante, manda para ele. E lembrando que essas lives também ficam salvas depois lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, uma semana com muita saúde e até a nossa próxima segunda-feira com mais uma live aí falando sobre saúde.